Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Após o empate com o Atlético na Arena MRV, Abel Ferreira fez uma reflexão importante. Revelou um papo que teve com o treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti, citou Ayrton Senna, Guardiola, todos vencedores, mas que perderam muito mais do que ganharam e mandou um recado à torcida palmeirense. E mais, Danilo está de volta ao Palmeiras. Entenda como a justiça tirou Danilo do Botafogo, porque o Flamengo perdeu mesmo oferecendo mais dinheiro e quando o volante deve ser anunciado oficialmente no Verdão. Atenção, torcida alviverde, já pode soltar o grito porque Danilo está oficialmente a caminho de um retorno ao Palmeiras. E tem um detalhe ainda melhor nessa história. O volante vai reforçar o Verdão sem que o clube precise desembolsar um centavo em taxa de transferência. É isso mesmo, contratação a custo zero. Fica comigo até o fim porque eu vou explicar passo a passo como essa reviravolta aconteceu. Você vai entender porque o Botafogo acabou perdendo o jogador na justiça, como o Flamengo, que monitorava essa situação há mais tempo, acabou ficando para trás mesmo oferecendo um salário superior e, principalmente, quando Danilo deve ser apresentado oficialmente e qual a expectativa para sua reestreia com a camisa do Palmeiras. O nome de Danilo voltou a ganhar força no noticiário esportivo nacional depois que representantes do atleta confirmaram que ele chegará ao Palmeiras livre no mercado. De acordo com pessoas ligadas ao jogador, todo esse movimento começou cerca de 15 dias atrás, motivado por atrasos salariais no Botafogo. A situação já vinha se prolongando nos bastidores do clube carioca e passou a causar um grande desgaste e insatisfação por parte do atleta. Recentemente, o Botafogo chegou a divulgar publicamente que todos os valores em atraso haviam sido pagos. Porém, o staff de Danilo contesta essa versão apresentada pelo clube. Segundo os representantes, os pagamentos não ocorreram da forma anunciada, e provas documentais dessa pendência já haviam sido anexadas a um processo judicial ainda em dezembro do ano passado. Diante desse impasse, foi iniciado um pedido de rescisão contratual na Justiça, o que abriu caminho para que Danilo pudesse conversar livremente com outros clubes. A possibilidade concreta de uma saída sem qualquer compensação financeira mudou totalmente o panorama do mercado e recolocou o volante no radar do Palmeiras. Durante esse período, o Verdão não foi o único interessado. O Flamengo também entrou forte na disputa e acompanhava de perto a situação de Danilo no Botafogo há mais tempo, já antecipando a chance de contratá-lo sem custos. Para os rubro-negros, seria uma oportunidade estratégica de reforçar o meio-campo sem gastar com direitos econômicos. Tanto que o clube chegou a apresentar uma proposta salarial superior à do Palmeiras. Entretanto, nos bastidores, a disputa ganhou contornos diferentes quando o aspecto emocional entrou em cena. Segundo o staff do jogador e pessoas próximas a Danilo, o laço construído ao longo de sua trajetória com o Palmeiras foi determinante para a decisão final. Mesmo diante de uma oferta financeiramente mais vantajosa por parte do Flamengo, o volante optou por retornar ao clube que o revelou. Formado nas categorias de base do Verdão e peça-chave em uma das fases mais vitoriosas da história recente da equipe, Danilo carrega um forte sentimento de identificação, respeito e gratidão pelo Palmeiras. Fontes próximas ao atleta afirmam que esse vínculo afetivo foi decisivo para que ele recusasse a proposta do Flamengo sem grandes hesitações, mesmo sabendo que poderia faturar mais. Internamente, Danilo enxerga o Palmeiras como algo que vai além de cifras e contratos, tratando o clube como a casa onde aprendeu a jogar futebol e criou uma conexão especial. Esse fator emocional acabou pesando mais do que qualquer outro aspecto e foi fundamental nos bastidores para a definição do acordo. Entre Danilo e Palmeiras, o acerto já está praticamente fechado. Salários, duração do contrato e projeto esportivo já foram alinhados entre as partes, restando apenas a finalização do processo jurídico para a rescisão definitiva com o Botafogo e a regularização junto ao BID da CBF. Mesmo com a chance de receber valores mais elevados no Flamengo, Danilo topou reduzir seus ganhos para voltar ao Verdão. O acordo prevê um vínculo de 5 temporadas com ganhos estimados na casa de R$1 milhão, considerando salário, luvas e bônus de assinatura. A notícia causou grande repercussão nas redes sociais. Torcedores do Palmeiras comemoraram bastante a notícia da volta do volante, destacando sua importância histórica e a forte ligação com o clube. Em contrapartida, torcedores do Flamengo demonstraram frustração pela perda de um jogador jovem e valorizado,
que vinha se destacando no Botafogo, mesmo após a recente chegada de Lucas Paquetá. O episódio foi encarado como uma derrota no mercado e gerou duras críticas da torcida rubro-negra à diretoria nas redes sociais. Dentro das quatro linhas, Danilo é considerado um reforço de peso, com capacidade para elevar o nível do meio-campo. O volante entrega intensidade, poder de marcação, inteligência tática e equilíbrio defensivo, além de uma boa qualidade na saída de bola, com bagagem em jogos decisivos e personalidade em campo. Ele chega com potencial para assumir protagonismo e ajudar diretamente o Palmeiras a aumentar seu nível competitivo ao longo da temporada. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Para tudo e responde aqui nos comentários. Danilo acertou ao escolher o Palmeiras, mesmo deixando de ganhar mais no Flamengo? Essa decisão foi movida pelo coração ou o Verdão aplicou um verdadeiro chapéu histórico no rival? E se você gostou deste chapéu dado no Flamengo para repatriar Danilo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a qualquer momento pode surgir uma novidade sobre o caso. E quando isso acontecer, você vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Após o empate com o Atlético na Arena MRV, Abel Ferreira fez uma reflexão importante. Revelou um papo que teve com o treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti, citou Ayrton Senna, Guardiola, todos vencedores, mas que perderam muito mais do que ganharam e mandou recado à torcida. O técnico Abel Ferreira fez uma grande reflexão sobre o momento do Palmeiras após o empate com o Atlético na noite dessa quarta-feira, 29, na Arena MRV. Isso porque o português ainda sofre pressão de parte da torcida pela primeira temporada sem títulos conquistados em 2025. Após passar em branco no ano passado, Abel sabe do aumento da cobrança por título em 2026. Eu já disse, vocês tiveram o Ayrton Senna, um dos meus ídolos que ganhou 13 e perdeu 7. Eu entendo perfeitamente, mas as equipes precisam estar preparadas porque vão perder mais do que ganhar e só um vai ganhar, disse. Se tivesse 38 Guardiola, 38 Ancelotti, o próprio Ancelotti, um dia tive o prazer de falar com ele e perguntei, Mister, você que é o treinador mais campeão do mundo, como é que é? Ah, poxa, tenho muitas vitórias, mas já perdi muitas também, revelou o português. Depois de uma temporada inteira sem títulos em 2025, a pressão voltou com força total. Mas a pergunta que fica é, do que exatamente o torcedor está insatisfeito? Durante a entrevista, Abel deixou o recado para os insatisfeitos da torcida, falou que até os maiores perdem mais do que ganham. E isso é verdade. Só que aqui entra a pergunta que a parte da torcida insatisfeita gostaria de fazer. O Palmeiras perde como time grande, ou perde como time pequeno? Porque uma coisa é perder lutando, competindo, sendo eliminado em jogo grande jogando bola. Outra coisa é entrar travado, com medo, se contentando com pouco e frustrando o torcedor justamente quando mais importa. O Palmeiras hoje virou um leão de jogo pequeno. Contra time fraco funciona. Contra jogo comum pontua. Mas quando o jogo vale taça, quando vale história, quando vale respeito, o time some. Foi assim 2 vezes no ano passado contra o Corinthians que está passando fome, por exemplo. Em muitas oportunidades Abel lembrou da falta de elenco e citou os investimentos do Flamengo e Cruzeiro. Mas o que falta para o Palmeiras tem um elenco numeroso e com grandes jogadores, falta de dinheiro não é. Pelo contrário, o Palmeiras joga dinheiro fora com contratações que todo mundo sabia que não dariam certo. Todo mundo. Antes de estrear já era óbvio. E mesmo assim foram contratados, bancados, defendidos. Abel fala que não dá para ganhar sempre. E mesmo os insatisfeitos sabem que é óbvio que não dá. Mas dá para competir sempre. Dá para não entrar pequeno. Dá para não ser previsível. Dá para não repetir os mesmos erros em todo jogo grande. Os insatisfeitos não estão bravos só porque não ganhou título em 2025. O torcedor está bravo porque senta para ver um jogo decisivo já esperando frustração. Já esperando um time conservador, sem ousadia, sem alma de decisão, que toma de 4 de um time de segunda divisão. E aí entra o dilema do Abel. Ele é gigante na história do Palmeiras. Ninguém apaga isso. 10 títulos não se discutem. Mas futebol não vive só de passado, vive de respostas no presente. Hoje o Palmeiras é estável, organizado, seguro financeiramente, mas inofensivo quando mais precisa ser agressivo. E isso, para um clube que quer ganhar, é inadmissível. Então eu quero saber de você, palmeirense. Seja honesto. O problema é não ganhar título, ou é ver esse time se apequenar nos jogos grandes enquanto o dinheiro escorre pelo ralo em contratações no mínimo questionáveis. E é exatamente aqui que essa discussão precisa terminar, ou talvez começar de verdade.
Porque a fala do Abel não é errada, os maiores da história perderam mais do que ganharam, isso é fato. O problema não é perder. O problema é como se perde, quando se perde e principalmente o que se aprende depois disso. O Palmeiras construiu uma era vencedora, virou referência, virou potência financeira, virou exemplo de gestão. Mas esse mesmo Palmeiras hoje entra em jogos grandes com medo de errar, com receio de ousar e com escolhas que já não surpreendem ninguém. O torcedor não cobra só taça todo ano, cobra postura, coragem e competitividade quando o jogo pesa. Cobra um time que faça o adversário sentir que enfrentar o Palmeiras dói. O torcedor não quer milagre, quer entrega, quer alma. Quer sentir que o Palmeiras nunca entra menor que ninguém e principalmente não ver dinheiro sendo jogado fora em apostas. Quer jogador grande e que decida. Então comenta aqui embaixo, o problema é só a falta de títulos ou é a postura desse time nos jogos grandes? Quero saber sua opinião, deixa o like se você concorda que o Palmeiras precisa de contratações de peso. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização do Verdão e ativa o sininho, porque esse debate ainda vai render muito nos bastidores do Palmeiras. Tamo junto e avante palestra!